Olá, meu nome é Tatiana Rossi, eu sou servidora da Biblioteca Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, como a Luciana Bergamo Marques, também autora desse trabalho, intitulado Gestão do Acervo Físico, estabelecendo critérios e diretrizes para a Biblioteca Central. O objetivo desse trabalho foi apresentar o relato de experiência da Comissão Temporária de Gestão do Acervo Físico da Biblioteca Central, formada para uma melhor gestão do acervo físico nela contida e os encaminhamentos realizados. A Biblioteca Central, ela possui um grande acervo, são quase 600 mil exemplares disponibilizados por uma comunidade acadêmica de uma grande universidade também, né? O ano inteiro, a gente não fecha para as férias. E tem uma média diária de quase 4 mil usuários presenciais, além de outros serviços que a gente presta à distância, ocupando, claro, o tempo também dos servidores. Dessa forma, foi criada uma comissão para que pudesse estabelecer ações e critérios de operacionalização necessários para a devida gestão do acervo. Esse acervo composto de livros, periódicos e acervos especiais, tanto da acessibilidade quanto das coleções especiais. Para curto prazo, que seria até 1 ano, para médio prazo de 1 a 5 anos, e também sugerindo atividades para longo prazo, que a gente já conseguisse vislumbrar de atividades que fossem necessárias para melhorar a gestão desse acervo, mas que não seria para esse momento. E a gente traz então para esse trabalho os acervos e algumas ações que foram descritas em ordem alfabética do nome do acervo. Então nós iniciamos com um acervo acessível, ele é composto por 860 exemplares de material braille, letra ampliada, CD e DVD de audiobook, ou contendo conteúdos digitais acessíveis, mapas acessíveis e objetos de tecnologia assistiva. Hoje nós já realocamos esse acervo de forma ainda conjunta, né, mas próximo dos demais acervos da Biblioteca Central, que fica a maior parte dele fica no primeiro andar, e antes ele era no piso térreo, e foi alterada a nomenclatura de acessibilidade para acessível, porque o setor ele já chama acessibilidade informacional, então ficava uma coisa mais confusa, porque esse acervo ele foi incorporado como um todo na Biblioteca Central. Algumas ações ainda estão previstas, mas não foram iniciadas, como remanejar os exemplares que fossem excedentes para outras bibliotecas, revisar a catalogação dos mesmos e incorporar esses exemplares junto com os demais acervos, então livro e para livros, CD e DVD e para parte junto dos outros materiais da Biblioteca Central. E também elaborar um projeto acessível para toda a Biblioteca Central. O acervo do armazém, ele contém livros com nenhum empréstimo dos últimos 10 anos na coleção circulante e também um acervo de referência, que daí normalmente não é emprestado, então a gente não consegue vislumbrar corretamente os empréstimos, né? Então que fossem publicados até 2000 ou que a gente realmente percebesse que não tivesse utilização. Essa coleção ela tem 47 mil exemplares. Então, hoje nós já removemos do local os acervos de outros materiais, lá permaneceram apenas livros, e também os acervos que estavam lá, que eram de bibliotecas setoriais. Então, permaneceu realmente o acervo da Biblioteca Central. As ações que foram previstas nesse projeto, mas ainda estão em andamento, seria analisar o acervo que não tivesse tido empréstimo nos últimos 20 anos e revisar a duplicidade de localização em um mesmo acervo. Então, tem exemplares que eles estão lá no armazém e que também tem exemplares no acervo circulante. Então, a gente está unificando esse acervo se não teve empréstimo para o armazém e se teve empréstimo todo para o acervo circulante. E a gente ainda tem como ação prevista que ainda não foi iniciada, analisada aí o acervo sem empréstimo nos últimos 10 anos, que estivesse lá no armazém, né, já transferido para o armazém, e exemplares que possuíssem empréstimo estando no armazém. Então, quer dizer que ele novamente está sendo demandado e a gente vai avaliar para ele retornar para o acervo circulante. Com relação à coleção especial, é uma coleção que tem 55 mil exemplares
e são vários tipos de material, por exemplo, audiovisual, que são as fitas, VHS, material cartográfico, mapas, atlas, globos, material iconográfico, slides, microformas, raridades catarinenses e teses e dissertações, entre outras coleções, né? Mas nesse projeto a gente acabou não incorporando todas as coleções dessa coleção. Então, até hoje foi feito o levantamento das fitas Betamax e Ilmatic e realizada a doação para outros departamentos que tivessem interesse ou descarte se não tivesse interesse. Nós também disponibilizamos de forma mais adequada o material cartográfico e fizemos o inventário das teses e dissertações. As ações previstas que hoje estão em andamentos foi feito conforme a necessidade, né? A digitalização, a realização da conservação preventiva e reposição de etiqueta na coleção especial de teses e dissertações. Foi inventariado, reorganizado as estantes e atualizada a catalogação de alguns materiais, né? Então está em andamento ainda, e também está sendo feita a conservação preventiva e o invólucro das obras da coleção especial de raridades catarinenses. E as outras ações previstas que ainda não foram iniciadas seria realizar essas atividades também para o material cartográfico, que seria a conservação preventiva, a catalogação quando necessário, do material cartográfico e do iconográfico, e adquirir um arquivo deslizante para alocar as teses e dissertações. No caso da coleção de periódicos, ela tem quase 240 mil fascículos de revistas técnico-científicas e de atualidades, e foi estabelecida diretrizes para o recebimento de doação, foi transferidos títulos que tinha conteúdo e caráter raro ou de raridade para o acervo das coleções especiais, que eles têm uma melhor forma de armazenamento e adequação de temperatura e umidade na coleção, né? Então, para que pudesse ser preservado esse material. Algumas ações previstas que já estão em andamento seria identificar os fascículos com acervos totalmente online, em acesso aberto, com hospedagem em repositórios ou sites institucionais, para serem encaminhados para doação ou descarte. O acervo de referência, ele é um acervo menorzinho, são 4.300 exemplares e já foi concluída, né? Foi realizada a identificação física dos materiais, então colocando uma tarja vermelha para os exemplares que são de consulta local, mas que a gente libera para o empréstimo também, em algumas situações, e com uma tarja azul, aqueles não emprestados, normalmente enciclopédias. E foi feito os devidos ajustes no pérgamo para que eles realmente ficassem com a consulta local ou como nome emprestado, e nós liberamos os excedentes de exemplares do acervo para que fossem emprestados. Então, dicionários praticamente ficaram em consulta local, mas outras coleções da referência, guias, catálogos, a gente tentou manter um exemplar como consulta local, mas liberar os demais para que fossem feitos em empréstimo normal. A coleção Sirius Veg Bellatrix tem um acervo composto por mais de 240 mil exemplares, e eles são divididos nessas três estrelas de grande magnitude, e foi pensado isso, antes era a coleção A, B e C, hoje foi pensado essas estrelas por pensar que o conhecimento é muito mais amplo, é um universo, né? Então, ela tem essa denominação há algum tempo, na verdade. Então, hoje o que já foi feito? Foi inventariado todo o acervo Sirius, foi remanejado o excedente de exemplares de literatura que a gente tinha para setoriais, ofertando para setoriais que tivessem interesse da universidade mesmo, né? Identificados acervos com exemplares não localizados, e também foi iniciada a verificação dos exemplares que possuem consulta local, mas eles têm várias edições e que poderia ser liberados alguns para que tivessem um empréstimo normal, né? Tem algumas ações previstas que estão em andamento, que seria priorizar a encadernação dos exemplares com maior demanda. A gente tem um setor dentro da universidade, da biblioteca, que ele presta esse serviço, né, de encadernação, e como são muitos exemplares, a gente precisa dessa prioridade. Analisar a consulta local
que eu comentei com vocês, já iniciou a etapa da identificação, agora está sendo analisado o que pode ser liberado ou não de edições anteriores, as recebidas, né? E também são feitas a partir das novas aquisições. Então, quando chega uma nova aquisição, a gente já verifica os exemplares que já se encontram no acervo. E substituir a etiqueta dos exemplares do Bellatrix. Então, foi feita uma leitura distante, em que a gente separou os exemplares que precisavam de uma restauração, encadernação, e também aqueles que estavam sem etiqueta, ou com etiqueta que estava um pouco borrada e precisava dessa substituição, para uma melhor gestão até para uma ação prevista que ainda não foi iniciada, por exemplo, o inventariar, né, o acervo do VEG do Bellatrix, e quando for fazer esse inventário é bom que essas etiquetas já estejam corretamente identificadas. Também precisamos ampliar as estantes do Sirius e do Vega, a gente ainda não conseguiu fazer a aquisição das estantes. E a readequação do espaço entre as estantes do Bellatrix, tem algumas que elas estão com uma medida um pouco menor de 90 centímetros, que seria o adequado para acessibilidade. E também fazer a solicitação de compra de títulos com exemplares únicos de materiais que a gente não localizou até hoje. Outras demandas, elas também foram estabelecidas e que envolve daí outros setores ou departamentos da biblioteca. Por exemplo, a higienização do acervo antes do inventário, que é feito pela empresa terceirizada, realização de triagem dos exemplares que se encontram em restauração interna, que seria esse setor que faz a encadernação. Então, foi verificado se realmente precisava, se não compensava descartar e realizar a compra, e outras análises. Avaliar os exemplares em situação retido-manutenção. Esses exemplares, eles ficam no limbo, vamos dizer assim, eles nem estão disponíveis na estante, mas eles ainda também não foram para o setor que faz essa encadernação. Então, a gente começou a fazer uma identificação com cartolinas, com 3 cores. A rosa é prioridade máxima, o quanto antes puder ser encadernado, a branca é intermediária, precisa ser encadernado, é importante, mas pode ainda guardar um pouquinho, e a verde, que dá para esperar um tempo mais, ou é exemplar único, embora nunca tenha sido emprestado, ou teve um ou outro empréstimo, ele faz parte de volumes, então seria bom que a gente mantivesse esse exemplar em algum tempo. E a gente também fez uma especificação para limpeza do acervo para uma futura licitação. Então, está passando pela licitação, a contratação de empresa terceirizada, né? E daí a gente conseguiu fazer uma especificação melhor de como que deveria ser a limpeza desses materiais. Algumas ações que ainda estão em andamento seria resgatar as devoluções de materiais que estão em muito tempo em atraso, encaminhar exemplares para encadernação com a identificação dessa prioridade, aquela que eu comentei com vocês que está no limbo ainda, no retido manutenção, né? Então, lá dentro do setor ainda não tinha essa priorização, então a gente está fazendo. E ação ainda não iniciada, que seria realmente fazer a contratação de um serviço de encadernação terceirizado, porque hoje a gente tem esse setor em que tem uma pessoa apenas dedicada a essa encadernação, com volume, como falado inicialmente, né, só da Biblioteca Central são 600 mil exemplares, né, fora as outras setoriais que nós temos. E como consideração final, então a gente acredita que a realização da avaliação e possível descarte do acervo, ele acaba auxiliando na liberação do espaço físico da biblioteca, ele contribui para uma preservação mais eficiente dos exemplares restantes que estão lá ainda dispostos e para um ambiente de trabalho e de estudo mais salutar, né, uma higiene melhor, até para fazer a guarda desse material de forma mais facilitada. E mesmo que haja um acervo gigantesco, como é o da biblioteca, e sejam muitas ações previstas, nós, por exemplo, elencamos 50 atividades que são de curto
em médio prazo, né, acrescida as outras ainda que acabaram surgindo no nosso dia a dia e que a gente priorizou até fazer antes de concluir essas atividades elencadas no projeto, a gente verificou que se não iniciar, a gente nunca vai concluir. Então, essa é a importância do projeto que foi desenvolvido, né, dentro dessa comissão, e com esse projeto a gente pôde vislumbrar o que se necessita desenvolver dentro da Biblioteca Central e planejar as atividades que são prioritárias também ao longo dos anos, né, mesmo a longo prazo. Então, a gente espera que no futuro se consiga equilibrar a demanda que a gente tem para a gestão do acervo e a realização dessas atividades de forma quase que instantânea. Muito obrigada e até breve.